Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Em nome da OAB Seção São Paulo, dou-lhes as boas-vindas. Meu nome é Jael de Oliveira Marques, sou advogada, atuo já há 7 anos, então ainda sou uma jovem advogada, né? Como, de repente, alguns dos senhores aqui. E nós recebemos hoje uma palestrante que vai nos honrar com o seu conhecimento. Mas antes de recebê-la, eu quero fazer menção à presença do Coronel Almir Ribeiro, e eu gostaria de convidá-lo para compor a mesa aqui conosco. Grata pela sua presença, doutor. Coronel Almir Ribeiro é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel aposentado, e ele tem colaborado com a Comissão de Segurança Pública, da qual também sou membro efetivo já há alguns anos. Essa palestra de hoje ela é promovida pela Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo e o apoio do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, através do Dr. Humberto Luiz Borges Durso, que é hoje o nosso diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Eu vou convidar, então, sem mais delongas, a palestrante da noite, a doutora Simone Casoretti. A Simone Gomes Rodrigues Casoretti, a doutora Simone, ela é juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, professora universitária. A doutora Simone, ela falará a respeito de segurança pública, aspectos controvertidos. Eu quero fazer uma menção a respeito da palestra de hoje, que é trazer um pouco da visão do Poder Judiciário, da magistratura, em relação à segurança pública. Nós temos aqui muitos advogados que militam na área, mas é sempre importante trazer também a posição, o posicionamento da magistratura nas questões controvertidas de segurança pública. Eu peço aos senhores que recebam com uma salva de palmas a doutora Simone Casoretti. Boa noite a todos. Eu vim falar hoje um aspecto um pouco controvertido no que diz respeito à segurança pública e à atuação do Poder Judiciário, né, nessa questão da segurança pública. Em primeiro lugar, seria bom a gente fazer uma retrospectiva a respeito da segurança pública no nosso ordenamento jurídico. Então, nós encontramos no artigo 144 da Constituição Federal a seguinte disposição: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, que deve ser exercida para, na verdade, a preservação da ordem pública e a preservação da integridade das pessoas e do patrimônio. Então, isso é o que está previsto no nosso ordenamento jurídico. E com essa previsão, nós podemos aqui já ter uma ideia de que a segurança pública, na verdade, ela é um direito fundamental, porque ela, na verdade, é um serviço público que é prestado ao cidadão para que esse possa, na verdade, ter uma vida digna, conviver numa sociedade com o mínimo de segurança para o exercício de suas atividades normais. Então, por que ela é um direito fundamental? Sem a segurança pública, que é o mínimo que o Estado pode prestar ao cidadão, é inviável, né, a vida em comunidade. É inviável cada um poder fazer as suas atividades diárias, trabalhar, enfim, né, exercer em sociedade. E a segurança pública, ela, na verdade, ela é exercida apenas pelos órgãos previstos na Constituição Federal. Alguns falam que é um numerus clausus, um rol taxativo. Quais são esses órgãos?
a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, as polícias civis, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Então, esses são os órgãos que executam a segurança pública, que é a preservação da ordem pública, né, e proteger a integridade das pessoas e do patrimônio. A Polícia Federal, a Constituição estabelece o seu campo de atuação. Atua como polícia judiciária, né, em favor da União, atua para reprimir, na verdade, apurar e investigar infrações relativas a contrabando e descaminho, tráfico ilícito de entorpecentes, para atuar também contra situações capazes de violar a ordem social e política e em situações que têm infrações que têm repercussão de âmbito interestadual e internacional que exige uma repressão uniforme. A Polícia Federal, além disso, também tem como atuação atuação no que diz respeito à fiscalização de pessoas e bens no aspecto da Polícia de Fronteiras, né, atuando nas regiões, né, de fronteiras do Brasil, e também no que diz respeito à parte marítima e aeroportuária. Então, o âmbito da Polícia Federal é todo esse, além de atuar, né, como polícia judiciária, situações que envolvem infrações penais, né, da área da União. As polícias rodoviárias, né, rodoviária e ferroviária federal, na verdade, é um patrulhamento ostensivo nas rodovias e nas ferrovias, né, federais. E a Polícia Civil, né, a Polícia Civil, ela atua, né, sempre subordinada ao governador do Estado, com o objetivo de apurar infrações penais que não sejam, né, da competência da União e também, exceto as militares. As infrações militares ficam a cargo da própria Justiça Militar, a quem compete apurar. E a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, né, do âmbito militar, este sim, né, principalmente a Polícia Militar, atua na forma ostensiva, né, na forma de impor a ordem pública, né, e preservar essa ordem pública. O Corpo de Bombeiros, né, no que diz respeito às atribuições legais, também atua, né, na área da defesa civil. Então, nós vimos aqui a atuação dos órgãos da União, da Polícia Federal, e dos estados, com a Polícia Civil e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E o município? Né? O município, também no próprio artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, ele pode instituir a Guarda Civil Municipal ou Metropolitana. Mas essa Guarda Civil, a própria Constituição estabelece simplesmente para a proteção dos bens, né, interesses, instalações e serviços do patrimônio. Então, não é uma guarda voltada à segurança pública, é uma guarda patrimonial em relação aos bens do município. E por que eu estou enfocando esse aspecto? Porque em algumas situações, em alguns municípios, a Guarda Civil, ela, na verdade, é desviada, né? O exercício da Guarda Civil é desviado para suprir as deficiências da segurança pública que deveria ser prestada pelo Estado, né? Então, isso, quando acontece, na verdade, é um desvio de finalidade, um desvio de poder, porque a Guarda Civil Militar, a Guarda Civil Metropolitana não pode substituir a atuação da Polícia Militar, né, no que diz respeito à prevenção e o patrulhamento e a fiscalização das infrações penais. Então, ela não pode ter esse aspecto. Cabe relembrar que, se não me engano, ano passado, retrasado, houve uma atuação conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana, aqui do município de São Paulo, e a Polícia Militar, na questão dos ambulantes, né, dos chamados camelôs. Por que teve que ter uma atuação conjunta? Para, de fato, existir uma repressão à venda de bens
ilegais, né, oriundos de contrabando, descaminho, ou para, na verdade, atuar na repressão daqueles que não tinham o termo de permissão de uso, a Guarda Civil Municipal não tem esse poder, né, esse poder de polícia no que diz respeito à repressão e à atuação no âmbito penal. Então, houve um convênio entre o Estado e o município para que os policiais militares também agissem nesse aspecto. Porque, caso contrário, a Guarda Civil, né, a Guarda Civil Metropolitana não poderia ter essa ingerência. Então, é bem importante salientar isso, porque em algumas situações ocorre, né, esse desvio de finalidade, esse desvio de poder, né, e, na verdade, deturpa o objetivo da Guarda Civil Metropolitana. Ela pode um dia ter ou exercer a segurança pública? Pode, se houver uma emenda constitucional, se houver uma mudança na Constituição para que esse poder lhe seja atribuído. Então, caso contrário, não. Então, como que age o município na segurança pública? Se a Guarda Civil Metropolitana é para cuidar dos bens do município, dos serviços e das instalações. Entre o aspecto administrativo, né? O município pode, mediante restrições administrativas, de certa forma, contribuir para minimizar ou para diminuir, né, a questão da ineficiência da segurança pública, que é de responsabilidade do Estado. De que forma? Um exemplo bem claro disso. Quando ele faz uma limitação ao funcionamento de bares e restaurantes, né? No fomento à questão da prevenção das drogas, né? Na participação daquela população carente em atividades desenvolvidas na escola para que eles possam ter um futuro melhor, uma profissão. Então, existem aspectos administrativos, na verdade, até de cunho social e econômico, que o município pode fazer, tem condições de fazer, que isso repercutirá, né, na diminuição dessa criminalidade, dessa situação que estamos vivenciando hoje. Na verdade, isso depende de vontade política. Em alguns municípios, aqui como em São Paulo, nós podemos mencionar a questão da Cracolândia, que foi um aspecto que foi levantado, né? E outras atuações nesse sentido para fomentar o primeiro emprego, né, a possibilidade da criança ou do adolescente ficar um período maior na escola, cursos profissionalizantes. Então, são situações que, na verdade, não dizem respeito propriamente à segurança pública, mas repercutem nela, podem resolver. O que não pode ser feito, saliente, é a Guarda Civil Metropolitana substituir, né, a ação de polícia na prevenção e na repressão aos crimes e infrações penais. Isso não pode, né? Isso tem que ficar bem claro. Muito bem, e além desses entes, né, nós, não sei se vocês se recordam, já presenciamos e vivenciamos situações das Forças Armadas, principalmente no Rio de Janeiro, ou situações específicas, quando tem um grande evento, em determinadas ocasiões, mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo, que exige essa presença das Forças Armadas. Mas, como assim? A senhora não falou que o rol do artigo 144 é um rol fechado, taxativo, números clausos? É da interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, que menciona que as Forças Armadas, né, além de voltar à defesa e à preservação da soberania do Brasil, também é voltada à preservação da lei e à ordem pública. Então, nesse aspecto, nós podemos aceitar a atuação das Forças Armadas em algumas situações, em situações excepcionais, eu repito, não é uma situação comum ou corriqueira, só em situações excepcionais. Quais seriam essas? Situações de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Estado de defesa, todos nós sabemos, ocorre em situações de grande comoção contra a paz pública e a ordem pública. O presidente pode decretar o estado de defesa,
por um período máximo de 30 dias, prorrogado por apenas 30 dias, porém deve levar essa intervenção ao conhecimento do Congresso Nacional em 24 horas, para que ele possa aceitar, né, homologando o estado de defesa. O estado de sítio, em situações de grave perigo à ordem pública nacional, e quando as medidas tomadas no estado de defesa se mostram ineficientes, ineficazes. Só que no estado de sítio, o presidente ele precisa ter autorização do Congresso Nacional. Então, vejam que são situações bastante excepcionais, nada é feito de forma unilateral pelo chefe executivo da União. Sempre está sujeito, então, à apreciação posterior do Parlamento ou mediante autorização prévia. E nos casos de intervenção federal, previstos no artigo 34, inciso 3 da Constituição Federal, que também exige a participação do Congresso Nacional. Então, são situações bem específicas. Por quê? O objetivo da Força Armada é justamente a defesa da soberania do Brasil e não substituir, né, a atuação das polícias. E o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, né, daquelas intervenções em alguns outros estados em que as Forças Armadas, o Exército é chamado? E nós temos duas situações que a lei permite, quando ocorrem visitas de chefes estrangeiros que exigem uma mobilização, né, para a proteção desse chefe ao fazer a visita no país. Assim, as Forças Armadas são chamadas para garantir, né, essa segurança, essa paz pública, não só dessa comitiva internacional, estrangeira, mas também da própria população. Em alguns casos, os governadores podem solicitar a participação das Forças Armadas quando os meios estaduais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, se mostrem ineficientes, ineficazes, né? Não consigam, na verdade, reprimir e atuar, como aconteceu, como vocês sabem, no Rio de Janeiro. Alguns entendem que, nesse último caso, seria, na verdade, que é previsto na Lei 97/99, essa lei é inconstitucional, porque está, de certa forma, relativizando a autonomia dos Estados-membros e está afastando a atuação do Congresso Nacional nessa intervenção. Então, fica uma situação entre o Executivo Estadual e o Executivo Federal da União, sem a participação, então, do Congresso Nacional. Então, isso é bastante discutível, né? Então, nós temos que levar em consideração que, realmente, as Forças Armadas só em situações bastante delimitadas, excepcionais, e qualquer atuação fora nesse sentido pode, então, prejudicar a autonomia dos Estados-membros e colocar até em risco, até ferir, violar direitos fundamentais, né? Direitos dos particulares. Então, isso tem que ser bem delimitado, bem observado, né, para não acontecer situações de abuso, né, situações de excesso por parte das Forças Armadas em detrimento de nós, né, da população. Muito bem, então nós temos essa situação excepcional das Forças Armadas nesse caso, mas lembrando bem que compete à Polícia, então, Federal, Polícia Civil e a Polícia Militar a atuação da segurança pública. E um outro aspecto que deve ser levantado diz respeito, que aqui eu vou falar, na verdade, há uma integração melhor entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. As duas, eu vou repetir, elas estão subordinadas ao governador do Estado e ao Distrito Federal. Então, se são dois órgãos subordinados, né, ao governo estadual ou ao Distrito Federal, no meu entender, deveria ter uma atuação conjunta, deveria ter um plano de atuação para que, desde do policiamento ostensivo até a atuação em flagrante e até a apresentação junto ao delegado de polícia, tudo isso pudesse ser feito de forma integrada, uma melhor comunicação entre essas duas polícias, talvez uma comunicação mais eficaz, mais eficiente, sem querer que um avance na atuação do outro.
Isso não é impossível, também depende de vontade política, mas é uma coisa que está exigindo, uma situação que está, na verdade, devendo ser o mais rápido, né, um tempo mais rápido, ser concretizada. Porque muitas vezes o que nós acontecemos, existe um flagrante, quando é levado à presença do delegado de polícia, muitas vezes isso não vai adiante, não consegue ter ali as testemunhas, ou alguma falha acontece e essa apuração do crime não é levada adiante. Então, há uma falha, alguns falam, não houve uma falha da polícia militar e etc. Então, eu acho que a questão, a gente não deveria ficar jogando de um lado para o outro, mas sim tentar realmente existir essa integração. E isso eu falo no aspecto até de base mesmo, né? Essa integração deveria começar do respeito aos policiais, seja civil, militar, com uma boa remuneração, né, adequada ao serviço que eles prestam, né, e um plano de carreiras eficaz. Então, repare, por isso que eu falo que é uma vontade política. Por que o policial não pode ter uma remuneração digna, né, da prestação do serviço que ele faz? Lógico, existem excessos, existem abusos, nós todos sabemos disso, pelas várias reportagens, notícias que saem nos jornais. Mas é uma questão que tem que ser colocada e trabalhada na sociedade, para que isso possa, de fato, ser concretizado, para que nós possamos, pelo menos, confiar na atuação da polícia, que é o que está acontecendo hoje, salvo raras exceções, né? Muitas vezes a gente se depara com uma situação de ilegalidade, situações que não representam a verdade e que acabam ferindo, né, os direitos do suposto criminoso, que, na verdade, tem o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, isso é uma questão que tem que ser repensada e exigida da população. Ah, é difícil? Não é. Não é difícil isso, porque a população, o poder pertence ao povo. Então, cabe a nós, né, exigirmos isso dos entes no aspecto federal e no aspecto estadual. Né? Devemos exigir isso para que possa ser concretizado e não existir um hiato. Porque alguns pensam que a segurança pública é só a polícia. Não é. A segurança pública não restringe só a ação policial. Dependem de outros fatores também de ordem social e de ordem econômica. Então, ações voltadas, como eu disse, do próprio município ao incentivo do estudo integral, fomentação ao primeiro emprego, ao jovem aprendiz, nessas áreas que há a comunidade carente. Então, a polícia não pode só prestar os seus serviços para a elite. Não, tem que atuar na população carente. E a população carente tem que se identificar com o policial e tem que ter confiança nele. Porque o que nós estamos vivenciando hoje é o contrário. A população tem medo da polícia e se sujeita, muitas vezes, às regras do traficante, que ali domina, que, na verdade, faz, às vezes, da polícia, até protege essas pessoas. Por quê? A polícia militar, no caso, né, não está sendo o quê? Suficiente, não está dando conta de tudo isso. Então, falta uma reestruturação de carreira, uma melhora na remuneração e num preparo melhor, né, desses policiais. Não só no aspecto físico, no aspecto também, no que diz respeito ao aspecto jurídico e também no que diz respeito ao aspecto psicológico. É um investimento? É. Exige dinheiro? Exige. Por isso que eu falo, depende da vontade política. Isso não dá votos, não vai dar votos hoje, mas o resultado disso daqui a algum tempo poderá dar votos. Então, é uma questão que está sendo deixada de lado. Eles preferem, na verdade, realizar ou impor algumas medidas para determinadas situações pontuais, como é o caso vocês sabem, né, nessas passeatas, em tudo, aquela polícia do braço, né, que alguns policiais que sabem fazer algumas lutas, tal, ficam ali atuando, né.
vamos pensar, né? Isso tem que ser visto caso a caso, mas isso é uma questão muito isolada. A gente tem que pensar de uma maneira maior, né? O policial tem que ter um respaldo maior, ele tem que ter uma base melhor. Sem essa base, o que vai acontecer? Ele vai ficar desestimulado, né? Vai cair em total descrédito, ele não tem uma boa visão da população, né? Mesmo dos policiais, da imprensa, então ele começa a ficar em descrédito, não há esse incentivo. Isso tem que ser revisto e exigido por nós. A gente tem que pensar que nós queremos policiais que, de fato, estão para nos defender e estão para agir ao nosso lado, e não mudar de lado. Sempre tem as chamadas laranjas podres. Sempre nós vamos encontrar os maus policiais, isso não só na carreira policial, mas como em toda atividade da administração pública ou atividade privada. Mas sem um incentivo, sem uma reestruturação, eu acho que hoje está inviável isso. A segurança pública está deixando muito a desejar, né? Nós temos situações que são criadas até milícias particulares, né? Nós podemos verificar isso, que isso é inconstitucional. A pessoa pode ter uma segurança privada, mas isso não pode ser confundido com milícias. Milícias para evitar a grilagem de terras, a invasão de casas, esses tipos de milícias que agem, né, e até executam, né, aquelas pessoas que infringem as regras por elas impostas. Então, isso tem muita preocupação. Como eu disse, que a questão dos traficantes, que muitas vezes eles estão dominando e protegendo uma comunidade, e a comunidade se sente mais protegida por eles do que pelos policiais, que é uma inversão total da ordem jurídica, né? Então, o Estado está falido no âmbito da segurança pública? Eu diria que sim. Atualmente, sim. Nós temos que melhorar, e melhorar em muito, né, os aspectos. E a questão, eu digo, não começa em novas leis, não precisa de novas leis. Aproveita o que está, que é suficiente, e faz um repensamento, né? Faz uma nova visão, uma nova estruturação dessas duas polícias, Polícia Civil e Polícia Militar, para que elas possam ter credibilidade à população. Muito bem, o que fica o Poder Judiciário, né, a respeito da segurança pública? Qual é a atuação do Poder Judiciário, né, nesse aspecto? O Judiciário não pode substituir a atuação da administração pública, mas senão nós teríamos aí uma invasão de poderes, né, uma invasão de competência que está totalmente vedada no artigo 2º da Constituição Federal. Então, o Poder Judiciário age por quê? Por inércia, quando é provocado por alguma ação, seja do Ministério Público, de alguma associação, de algum particular específico. E nós temos a vamos dizer assim, a atuação tradicional do Poder Judiciário quando ele é invocado pelo particular que sofreu algum abuso por parte dos agentes públicos no exercício da segurança pública. Houve um excesso por parte deles, né, na atuação, que acabou prejudicando esse particular. E essa atuação, né, em excesso, essa atuação exagerada, contrária, né, o que deveria ser feito, ele, na verdade, exacerbou o poder que lhe foi dado e acabou ferindo, né, o patrimônio, ou a vida, ou o aspecto moral desse particular. O Judiciário, então, é invocado para as chamadas ações de responsabilidade civil, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Aí nós temos a responsabilidade objetiva do Estado. Então, quando o Estado, por intermédio dos seus agentes públicos, age, mas ele extrapola os limites, né? Ele excede o que deveria fazer na utilização dos seus meios e acaba interferindo na esfera individual, na esfera jurídica do particular, que então tem direito ao ressarcimento. Essa responsabilidade, como eu disse, é objetiva, calcada, então, na prova da ação danosa, né, do agente público, que está exercendo uma função pública em nome do Estado,
na prova da ação, do dano e o nexo causal. Então, independe da atuação aí culposa ou dolosa do agente público. Isso não é nem discutido na ação. A pessoa, então, pode se voltar diretamente contra o Estado, sem colocar o agente público responsável. Se quiser colocar, a atuação, no que diz respeito a ele, vai cair para a responsabilidade subjetiva. Aí, nesse caso, em relação a ele, a prova da culpa ou do dolo vai ter que ser feita. Mas também o particular pode, então, só se voltar contra o Estado e o Estado, se for o caso, numa ação regressiva, né, se volta contra o agente público para o ressarcimento. Então, essa é uma das atuações tradicionais do Poder Judiciário no que diz respeito às ações, né, de políticas públicas contra, né, no que diz respeito à segurança pública. E se o agente público ou o Estado foi inerte, ele se omitiu, ele deveria agir, mas não agiu, né, na segurança pública. Ele deveria realizar determinada medida para a preservação de um evento para o qual ele foi chamado, ele foi convocado e ele se omitiu. Também cabe a responsabilidade do Estado nisso, no caso de omissão? Cabe. Né? Aí nós temos a responsabilidade do Estado pela omissão, que muitos doutrinadores entendem que nessa situação, quando o Estado não agiu quando deveria agir, a responsabilidade é subjetiva do Estado, e aí cabe ao particular demonstrar a ação, o dano causado, o nexo causal entre a ação e o dano, e a culpa ou dolo do Estado, né, do agente público que deveria agir. Então, nós temos essas duas possibilidades, a responsabilidade objetiva pela ação do agente público e a responsabilidade subjetiva do Estado no caso de omissão. E, além disso, nós temos mais algum outro tipo de atuação? O Poder Judiciário pode interferir nas políticas públicas de segurança? Como o Poder Judiciário pode atuar? Né? Sempre eu digo, sempre invocado, né? Sempre a partir do princípio da inércia da jurisdição. Em uma ação proposta pelo Ministério Público, por uma associação, em casos de situações de verdadeira ilegalidade, no que diz respeito à execução das atividades voltadas à segurança pública. Então, no caso de uma passeata, em que o Estado foi chamado, né, a atuar e levou não só cacetetes, spray de pimenta, mas levou balas de borracha, né, situações disso. Será que é possível o judiciário apreciar essa atuação? Sim. Né? Se ele pode usar spray de pimenta, pode usar as balas de borracha, que muitas vezes, que vocês já sabem, já foi divulgado na imprensa, feriram até a imprensa, profissionais da imprensa, outros que não estavam envolvidos, né, numa forma violenta naquela passeata. Pode analisar, né, sempre com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dizendo até que ponto essa atuação da polícia poderia ter sido, de fato, exercida com esses meios. Não poderiam ser empregues outros meios? Né? Ou de que forma isso foi feito? Houve um treinamento do policial militar para atuar nessas passeatas, nessas situações nas quais há violência, depredações de patrimônio e colocação em risco da integridade das pessoas ali presentes? Sim, né, o Estado, de forma, se previamente invocado o Poder Judiciário, né, agindo como o Estado juiz, pode apreciar esses limites, essa atuação, então, que pode ser sempre sopesada. Eu repito, ele não pode substituir a função administrativa, mas ele pode analisar se no âmbito dessa atuação administrativa houve alguma situação excessiva, alguma situação desproporcional ao caso concreto. Então, essa questão da bala de borracha, não sei se os senhores já sabem, foi divulgada também na imprensa. Houve uma decisão liminar para que os policiais militares não utilizassem a bala de borracha,
objeto de uma ação civil pública, foi dada a liminar em primeira instância, em segunda instância foi revertida, e existe um projeto de lei, não sei se acabou sendo aprovado na Assembleia Legislativa, para o uso desse armamento. Então, são questões que nós precisamos, então, também repensar e exigir também, né, da administração uma atuação mais coerente. Tem situações que são necessárias, né? Essa situação, uma questão envolvendo conflito entre torcidas de futebol, né? Situações essas. Então, até que ponto tem que ser uma atuação exagerada ou não? Então, tem que ter sempre um parâmetro, um limite, porque muitas vezes o particular que está ali sem estar envolvido naquela situação de violência acaba sendo atingido por um excesso indevido disso. Isso exige preparação do policial? Exige. E tem que ser investido, tem que ser feito um curso, algumas outras situações têm que ser feitas? Tem. O policial precisa saber que ele não fica só no patrulhamento ostensivo. Ele também tem que assegurar a ordem pública. E o que é a ordem pública? É uma expressão muito ampla, né? O que é a ordem pública? Né? Ou a paz pública, o que significa isso? Ele tem que possibilitar que as pessoas possam conviver, possam exercer seus direitos sem que a sua integridade física seja ameaçada, sem que seu patrimônio seja ameaçado. Então, é uma situação difícil? Mas não é impossível. Depende, como eu falei, da vontade política, de melhor estruturar essa carreira da Polícia Militar, permitir melhores cursos, melhor entendimento sobre como agir em determinadas situações, e isso, de certa forma, voltará em benefício da população, porque a segurança pública, o que ela é? É um serviço público. Quem é o destinatário desse serviço? Nós, a população, o cidadão. Então, compete a nós, de alguma forma, provocar a atuação da administração pública para que isso seja melhorado, para que isso seja implementado. Senão, o que nós vamos acontecer é isso. Vamos começar a ter seguranças privadas, aceitar milícias, né? Aceitar a situação do traficante dominar uma determinada comunidade, porque a própria pessoa que mora ali está muito mais segura com a proteção do traficante do que com a polícia. Então, isso que nós não podemos permitir, né? Isso que nós temos que enfrentar essa situação, exigindo sempre do Estado a questão da segurança pública, porque é um direito fundamental. Sem ela, a gente não consegue. Hoje, ao sairmos daqui, a gente tem que ficar olhando para todos os lados para ver se não acontece algum assalto. Ah, mas o Estado não é onipresente, onipotente, ele não pode estar em todos os lugares assegurando a segurança pública. Concordo, ele não é onipotente, onipresente, mas deve existir um mínimo para que isso seja concretizado. Nós não pagamos impostos, nós não sujeitamos a carga tributária, então nós temos o direito de exigir essa segurança pública. Né? E isso, eu estou mencionando aqui para nós, com discernimento, com atuação na área, né? Para nós que temos esse conhecimento. Para a grande massa da população, isso é inacessível. Né? Eles não imaginam como podem, né, pedir essa atuação, ou como podem modificar isso, né, através do voto, né, de uma escolha sensata no voto, e na verdade, atuação junto aos próprios parlamentares, seja no aspecto estadual ou no aspecto federal, que isso pode intervir. Né? Podemos atuar, exigir daquele que nós votamos uma atuação junto ao Executivo para que isso seja melhorado. Né? Então, isso, na verdade, a segurança pública é uma grande, eu falo assim, um grande calo, né, no pé dos governadores, porque a tendência é piorar. Estamos piorando. A situação social e econômica, você sabe, desse ano, a situação não está muito boa. Então, nós temos que ter uma atuação
da polícia, uma atuação do município, fomentando essas atividades econômicas e sociais para que a população carente possa ter uma educação, um mínimo de educação, possa ter acesso ao emprego. O federal, com a renda mínima, com esses Bolsas Famílias, isso, de certa forma, ajuda bastante. Mas ele não tem que só dar o Bolsa Família, ele tem que exigir mais daquele que recebe o Bolsa Família. E essa, vamos dizer, essa concessão tem que ser feita de forma clara, para que não ocorra disparates. Aquele que mais precisa não está ganhando e aquele que tem uma renda está ganhando. Nós verificamos algumas situações assim. Então, tem que ter um controle melhor no âmbito federal, estadual e também municipal em relação a essas restrições e atuações do município. Então, é isso que eu coloco para vocês, uma reflexão sobre a segurança pública, que não é só um dever do Estado, é um direito do cidadão e uma responsabilidade de todos. Então, nós temos que exigir, isso está na Constituição Federal. Se é um direito do cidadão e é responsabilidade, então nós não podemos ficar de braços cruzados. Ah, não adianta em nada. Adianta, se nós nos organizarmos e fazermos a coisa certa, né? Então, isso tem que ser feito por entidades, né, que atuam nessa área, né, por nós, advogados, que atuam na área do direito, também do Ministério Público, Poder Judiciário, para que essa questão seja, na verdade, modificada. Uma questão que foi colocada recentemente diz respeito às audiências de custódia, que vocês ouviram, ficaram sabendo, né? Existem críticas favoráveis e desfavoráveis, né? Seja da forma como foi feita, concretizada ou não. No meu ponto de vista, de certa forma, isso agilizou muita coisa, né, no que diz respeito ao preso em flagrante, que às vezes demora para dar início à ação penal, ao inquérito, e fica ali resguardando. Foi uma atuação, é mínima, né, pode ser melhorada e deve ser melhorada isso, né. Agora, nós temos que exigir mais, é isso que eu coloco aqui, a minha questão que eu coloco é isso, ou mediante ações, invocando o Poder Judiciário para que venha verificar essas omissões da administração pública nas ações, na atuação de políticas públicas, né, quanto à segurança pública, e também no que diz respeito à própria administração pública, o próprio Estado, para que toda essa situação seja revertida e haja, de fato, uma prestação eficiente, eficaz do serviço público. Não estamos pensando em que aqui possa virar uma Suécia, uma Finlândia, nada disso. Mas temos que melhorar. Alguma coisa tem que ser feita. A população exige, os impostos são pagos, então nós queremos uma atuação transparente da administração pública no exercício da segurança pública. Caso contrário, isso vai virar um caos, né? E as situações tendem a piorar com o crescimento, mais uma vez, do crime e da institucionalização das milícias, né? Então, não só a segurança privada vai ter que ser contratada, mas vamos ter que se sujeitar a milícias, que isso é totalmente contrário ao Estado democrático de direito. Então, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria salientar, né? Essa questão da segurança pública, as deficiências que estamos vivenciando hoje, a atuação do Poder Judiciário e a responsabilidade de nós, para que isso possa ser modificado, né, com uma atuação mesmo efetiva junto ao Estado na melhoria dessas ações voltadas à segurança pública. Então, eu vou encerrar agora e vamos passar a alguma pergunta, enfim, alguma questão que vocês queiram formular.